cheio de pernilongo aqui. Vamos dizer assim, acabaram que transformaram vamos dizer assim, hoje em dia, o que é o anormal? O que é o excluído? Vamos dizer assim, né? Dentro dessa perspectiva, voltando lá no autor, tudo aquilo que ele colocou como sendo indivíduos que estavam, vamos dizer assim, longe do normal e, né, que tinham a sua própria experiência natural de, vamos dizer assim, de como que elas vivem. O que é isso hoje em dia? O que é essa tal, né? Vamos chamar de loucura, né? Eu coloquei esse título dessa forma. O que é a loucura hoje em dia? Né? O que é ser louco? Porque desde que a gente entrou nessa pós-verdade, nessa subjetividade abusiva, né? E a gente começou vamos dizer assim, se tudo é normal e aceito, então nada pode ser considerado louco, nada, vamos dizer, está fora do normal, se não a normalidade. Então nada está anormal se as condições, né, psicológicas de uma pessoa não a condenam, entre aspas, a um período de reclusão ou até mesmo, né, em casos mais extremos, a ficar mesmo no hospital, reclusa mesmo e tal. Isso quando ela não cometeu nenhum crime, né? O, o, Nesse momento da nossa sociedade, aonde que está, o que define de fato, né? Hoje em dia tem gente relativizando assim abusos dos mais, né? Teve agora o pai lá que frustrado da vida, por causa da traição da mulher, foi lá e tirou a vida dos dois filhos, tirou a própria vida, tipo assim, e pessoas na internet justificando, colocando a culpa na mulher. Gente, que não consegue perceber que existe uma insanidade absurda ao dizer essas coisas. Vamos dizer, toda essa. Né, pessoas, nesse caso, são pessoas que normalmente são mais de direita. Então, assim, isso já foi para todos os âmbitos da sociedade, não é mais um discurso de uma esquerda, como eu comecei ali no início do pensamento. Isso já se tornou algo que é o establishment mesmo da sociedade. A sociedade está funcionando na base de uma forma de agir que ela por excluir a essência né, daquilo que é anormal e compreender isso e muitas vezes utilizar isso como uma forma de superação, né? Como eu já citei, o Bakhtin fala na obra do Rabelais, que usa o carnaval, né? Todas essas estruturas populares, a estrutura né, de tudo que o carnaval específico, né, como utilizado na obra do Rabelais, é uma forma de superação do status quo para que a sociedade consiga superar certas questões, né? Mas se não há nada que defina o que vamos dizer assim, o que é o status quo e o que é que vai superar o status quo, se tudo é tudo e nada é nada, então não tem nem como superar, não tem nem como a gente fazer uma análise sincera do que é um progressismo, para onde que a gente está indo, o que reconhecer quais são as demandas de fato, porque se tudo vira uma demanda, não tem nem capacidade humana, não existe tempo, não existe estrutura de focar, vamos dizer assim, eu acho absurdo quando as pessoas falam
que várias coisas estão aí em urgência, né? Que eu lembro quando começou a discussão de gênero, que as pessoas começaram a falar que isso era um tema de urgência. Ô, gente, tema de urgência são questões humanitárias, questões de fome, questão de, vamos dizer assim, aqui no Brasil, lugares inabitáveis, questão do esgoto, questões de infraestrutura, questões muito mais anteriores do que questões culturais que refletem a vamos dizer assim, um elemento mínimo da sociedade. E então assim, e aí por um outro lado também a gente vê que tipo assim, essas ações, por exemplo, né, hoje eu vi estava vendo pesquisa ontem sobre pesquisa eleitoral e tal, e a gente vê que, por exemplo, pessoas como o Flávio Bolsonaro, o cara tem voto ainda, tudo porque existe o endeusamento do que o pai fez e fez só porcaria, só se defendeu, vamos dizer, usou do sistema para o filho não ser preso, usou de tantas e tantas artimanhas nojentas e que ferraram com o nosso país, e ainda assim o cara tem voto, o cara tem, tipo assim, isso é uma outra questão que as pessoas pararam de fato de saber o que é estupidez, o que é a falta de lógica nas suas ações, nos seus desejos. Existe um endeusamento dessas figuras políticas. A gente vê que cada vez mais tem crescido essa coisa. Se tal pessoa falou, tá certo. Não existe mais o senso crítico, não existe mais, vamos dizer, a opinião própria. As pessoas não leem mais e não criam suas próprias, afirmam seus próprios pensamentos. Tudo é porque tal pessoa diz. Existe até um comentário sobre, eu não sei quem fez, mas eu já vi mais de uma pessoa fazer, que a academia hoje em dia ela não é mais formada de pessoas com ideias próprias, ela é simplesmente uma academia. Academia eu falo a academia mesmo, as universidades, a cultura, vamos dizer assim, da academia, como dizer não, né? Da academia. Mas que os trabalhos que são publicados, eles não são trabalhos com ideias originais, que buscam superar, são trabalhos que buscam simplesmente repetir ideias e nada de original é feito, é sempre menção a isso, menção àquilo, porque isso é isso. Isso é isso porque tal pessoa falou isso. Então, assim, não há nenhum questionamento daquilo que foi falado anteriormente, é sempre só a reafirmação, reafirmação. Parece que existe uma necessidade absurda da academia de, vamos dizer assim, pegar pensamentos, muitas vezes pensamentos que já foram desmentidos através de outros pares da academia, de outros países, de outros ambientes, voltam com um pensamento antigo que já foi desmentido simplesmente por, parece que uma necessidade de que não, porque como convém, né, a sua perspectiva, seja política, seja com alguma intenção pessoal, de tentar forçar a barra naquilo ali e dizer que aquilo está certo de alguma forma, e é isso, é aquilo. E aí a gente acaba que fica né, e isso é estatística, um país que produz muito em termos acadêmicos, mas que não é citado em nada porque os trabalhos que são feitos são trabalhos horríveis, são trabalhos que não acrescentam nada, são trabalhos de pensamentos já ultrapassados. Então, assim, aonde tá a perspectiva, vamos dizer assim, do que eu vou ter que fazer isso depois. Essa luz aqui, do jeito que tá aqui, tá meio. Não, tem que. Depois eu vou ter que fazer. Eu vou fazendo isso, depois eu uso o preto. Na verdade, quem quer saber,
provavelmente ninguém quer saber, mas eu vou falar mesmo assim. O preto que eu uso, na verdade, ele é um preto feito de duas cores. Eu gosto disso porque ele pode ficar mais quente ou mais frio. Ele é feito de azul ultramarino e sombra queimada. É sombra queimada mesmo? Agora eu esqueci. É isso. Burnet Umber. E aí eu misturo. O ultramarino, ele é um pouco mais forte. Ai! Fiz besteira. Oh, saco. Ok. Eu dou um jeito. Eu vi o trem andando ali. Até que deu um detalhezinho aqui. Não tem tanto problema não. Mas então, a gente está num momento tão louco. E aí eu fico com essa teoria de que, assim, a gente está nesse momento de loucura porque todo mundo se permite, né? Criou-se um sistema de permissão da loucura, de cada um a loucura. Vamos dizer assim, todo mundo agora tem uma voz e coloca para fora, né? Os impulsos estão liberados, todo mundo pode falar, fazer, ser o que quer. Nossa, eu vejo que essa doença, vamos dizer assim, esse estado de doentio que a nossa sociedade está vivendo tem muito por conta disso, por conta dessa falta de percepção, dessa falta de definição do que é loucura, do que não é, do que deve estar no meio social, que vai desde lá do paciente mesmo, né, da pessoa que deve ser internada, até as ações de uma pessoa que é normal, mas que tem pensamentos estranhos, como todos nós temos, mas hoje em dia é permitido que esse pensamento seja jogado na internet, nos meios de comunicação. Tornam-se opiniões, tornam-se questões muito problemáticas que interferem no social, né? De fato. Então, assim, eu tenho ficado com medo do quão loucas as pessoas estão. Há acho que foi uma semana atrás, eu estava comentando com a pessoa o problema, a minha visão sobre o caso do Epstein lá, né? Gente, eu fiquei chocado, assim, né? Na verdade foi quando saiu as milhões de páginas lá. Eu fiquei chocado como é que o mundo não está em revolta, como é que o mundo todo, não é só o povo americano, como é que as pessoas não estão na rua, não estão correndo atrás, assim, até que tem umas pessoas lá na rua, mas por outros motivos, por que as pessoas não estão, assim, iradas com a situação, com o que foi exposto ali? Gente, é tráfico humano, tráfico de criança, envolvendo pessoas, né, autoridades do mundo inteiro, e parece que as pessoas estão anestesiadas, que parece que as pessoas não estão nem aí. Parece que as pessoas já aceitaram que é assim mesmo e tá bom, vou só viver minha vida aqui, fazer o meu. E eu fico até com medo de que as pessoas, na verdade, estão coniventes com isso, porque talvez até façam, até tenham pensamentos, tenham, né? Aí vai para muitos, né, questões pessoais de cada um, que sim, todo mundo tem vamos dizer, questões pessoais, mas existe um limite, existe uma moral social, algo que deve ser estabelecido, definido entre mim e você, vamos dizer assim. E quando eu vi esse caso assim, e as coisas que começaram a sair, eu fiquei tipo assim, gente, por que não tá todo mundo louco atrás disso, louco, querendo resolver? E aí você vê tipo assim, né, tiveram vários youtubers, teve o lá que foi na ilha lá,
e virou entretenimento, não virou protesto. Aquela ilha devia tá sendo, né, devia estar juntando um monte de gente para ir lá e botar fogo naquilo ali e ter um lixão lá. Eu não sei porque até agora porque as pessoas não falaram do lixão, por que elas não foram atrás de abrir aquele lixão ali, que, né, para quem não sabe, na ilha do Epstein tinha um lixão, um depósito lá, porque provavelmente deve ter um monte de coisa que incrimina ali pessoas, das atividades que aconteciam ali. Então por que esse lugar está sendo revirado? Por que, sabe? Eu tô tipo assim, por que tá todo mundo tão anestesiado? Por que não tá todo mundo louco? Era pra estar todo mundo louco, mas isso tudo se tornou aceitável. Então, tipo assim, que período maluco é esse que a gente está vivendo? Vamos dizer assim, no tempo onde essas coisas não vinham à tona, só uma menção disso já fazia as pessoas se movimentar. Hoje em dia que a gente tem os fatos, tá todo mundo anestesiado e não quer fazer nada. A gente vê o caso do Master aí, só tem um movimento no país correndo atrás de fazer protesto. Não, mentira, agora tem o Nicolas copiando, e mesmo assim é um protesto extremamente confuso. Eu, eu tô com medo do meu próximo, assim, da pessoa que não é do meu convívio, e um medo genuíno, porque eu já não sei mais o que a pessoa que passa por mim na rua ela vai fazer, ela pensa. Você dá bom dia hoje em dia já pode ser o início de uma confusão. Fica difícil olhar para as pessoas na rua porque elas te encaram como se você estivesse querendo alguma coisa dela. Que paranoia louca é essa? Também tem um outro aspecto que eu vejo muito assim, as pessoas têm uma necessidade às vezes de olhar uma para outra dentro de uma experiência mais sexual da coisa mesmo, vamos dizer assim. Existe uma paranoia de que você tem que estar o tempo inteiro procurando um parceiro. É comum a gente passar na rua, todas as pessoas, todos nós, né, isso se tornou uma coisa estabelecida no mundo. A gente fica o tempo inteiro, pessoas que muitas vezes estão em relacionamento continuam com esse hábito de olhar e olhar se o outro é melhor e buscar. Gente, eu tô horrorizado, eu tô, né, aquela coisa, dá vontade de sumir, dá vontade de ir pro meio do mato, de ficar longe disso tudo, de ficar longe de parar de assistir, de procurar saber sobre as coisas relacionadas ao mundo, né? Tá difícil, tá difícil conviver, tá difícil aceitar que todo mundo tá aceitando qualquer coisa. Eu pareço um louco falando isso, mas então que seja esse o louco. Vamos começar por aí, vamos começar definindo algum tipo de loucura. Não dá não. Daqui pra frente, o que vai se tornar isso? Não é à toa que a gente vê tipo, o crescimento né, uma reviravolta no crescimento das religiões, porque as pessoas estão procurando algum tipo de estabilidade. E quando as pessoas estão procurando isso, é estabilidade psíquica. Não é só uma busca religiosa, é uma estabilidade de ordem. E quando a gente fala em ordem, é aquela coisa. Aí a pessoa já aponta o dedo falando, é o direitista, é o cara, né? Já começa com aquela palavra que começa com F, né? O fascista. Porque está buscando ordem. Vamos dizer, como se ordem não fosse algo necessário em todas as estruturas de poder. A não ordem é a anarquia, e a anarquia é um caos. Então, assim, você não pode nem falar isso de forma aberta, assim, no social, porque você fica taxado.
E pessoas, né, que supostamente são inteligentes reagem a esse tipo de coisa de forma estúpida, né? E a gente falou muito sobre isso aqui, né? Sobre o aspecto da estupidez. A gente viu aquele vídeo lá falando sobre e tal. Quem não viu pode procurar nos vídeos lá no começo, no meio do ano passado, eu acho. É, mas é isso. O que, que é louco? Que é loucura hoje em dia? A gente já perdeu essa forma. É, eu até, assim, agora falando um pouco sobre pintura e tal, esse trabalho aqui que eu tô fazendo foi um trabalho que eu fiz porque, assim, eu tava há um tempo sem pintar. Aí eu achei essa. Eu gosto de pintar em madeira, principalmente MDF, assim, que é o mais fácil de lidar. É, eu tava querendo pintar e aí eu fiz essa prática, que é a prática que eu simplesmente pego a tela e começo a pintar, né, sem um desenho, uma ideia anterior, um motivo. Mas saiu essa situação aqui que para mim tem uma narrativa de uma situação de conflito, né, de guerra, de decepção, de, vamos dizer assim, de uma instabilidade, né, do caos ali, com fogo. É, e eu acho que isso aqui representa muito o meu sentimento sobre todas essas coisas. É, vamos dizer assim, nessa época de alta tecnologia, tanto, né, que tem esse aspecto metálico, né, de parece uma chapa de ferro esse personagem aqui. Eu acredito que tem uma representação do aspecto da tecnologia, do aspecto, né, mais da nossa contemporaneidade, né, do moderno. E é só isso, a gente tem essa perspectiva de agressividade, tem uns buracos de bala aqui, é, né, essa coisa oca, sei lá, eu acho que a gente primeiro, a gente devia começar a voltar a definir coisas. Esse pensamento de tudo pode é extremamente doentio. Concordem ou não concordem comigo, é, é fato que as coisas não estão como deveriam ser. Vamos dizer assim, tantos e tantos avanços, a gente nunca, de certa forma, trabalhou tão pouco, a gente nunca teve tantos prazeres, né, e possibilidades de prazeres, mesmo. Mas o pobre não tem. Não, o pobre, vamos dizer, é a vida mais fácil que o pobre já teve na história da humanidade. O pobre nunca esteve tão bem. É, então, assim, é, a Canela tá dormindo na caixinha desde de manhã. Ela sai da caixinha, volta pra caixinha. Ela ficou umas 5 horas dormindo só dentro da caixinha. E minha caixinha de tinta. E cada hora ela encontra um lugar novo pra deitar. Uma hora ela tá dormindo em outra travesseiro, outra hora ela tá dormindo no meio das minhas pernas, outra hora dentro do armário. Ela gosta de trocar. Gatos, 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 gatos. Nem sei mais o que eu tava falando. É muita loucura. Eu comecei a divulgar o meu ateliê, já tem pessoas interessadas nas minhas aulas.
Ai, vai dar tudo certo. Eu comecei antes, né? Eu parei de fazer as lives antes, mas porque eu estava também trabalhando em coisas relacionadas, né? O ateliê aqui está pronto, eu acabei de criar essas luminárias, que nem essa que eu estou usando aqui agora. Eu, eu fiz na indicação de um amigo lá atrás, lá da faculdade, e eu acabo usando isso sempre. Que eu compro essas luminárias de externas, assim, né, do, do exterior, assim, de exterior é do lado de fora da casa, elas são feitas para iluminar do lado de fora, então elas são bem potentes, só que elas não vêm com fio, elas não vêm com o botão desliga e tal, e aí, só que elas são muito mais baratas. Aí eu compro e eu mesmo boto o cabo ali, aí o switcher depois eu vou colocar. Já era para eu ter comprado, mas enfim, tá dando tudo certo. E vamos ver. Eu quero dar as aulinhas, eu quero trocar mais ideias, falar mais, ver pessoas criando perto de mim também. Eu tô com uma necessidade. É toda essa conversa de, né, de que a gente precisa, né, buscar mais o social. Eu afirmo ela, né, sempre estou afirmando ela aqui, mas eu comecei vamos dizer assim, desde pequeno que eu comecei a fazer algo em termos de arte assim, eu sempre busquei a distância. Mas com a idade, como eu fui crescendo, eu fui cada vez mais buscando mais a necessidade de ter pessoas em volta e essa necessidade de conversar, essa necessidade de trocar ideias durante o processo e tudo e tal. Isso para mim é algo tão frutífero, tão. E às vezes eu gosto muito de silêncio, mas ter um silêncio com alguém é também muito prazeroso. Eu fui muito na contramão. Fiquei muito tempo, sim, sozinho, mas até que não. Pensando bem, na verdade, todos os meus últimos anos, teve uma época que eu morei numa casa que era cheio de ateliê, era uma casa de artistas, assim, e então a gente ficava trocando ideia e tudo e tal. Nossa, foi um ótimo momento. É, foi um momento, assim, até que não só em termos de produção, mas em termos de conhecimento mesmo, de opinião, que me foi extremamente importante. E eu tô querendo parar disso daqui agora, porque eu vou vir depois fazendo uma outra técnica em cima, e eu tô querendo mexer aqui, só que de onde que eu tô fazendo aqui, tá meio ruim a iluminação. Vou tentar mexer de algum jeito aqui. Acho que se eu virar ela assim, será que se eu... Mas aí vai ficar ruim aí? Não, vai não. Ela tá cheia de poeira aqui. Cadê o pincel? Eu vou usar esse aqui. Pode ser. Eu preciso. Eu tenho algum verde já pronto? Não, não tenho verde pronto.